Boa noite, irmãos. Boa noite. Agora uma boa noite forte. Que o Senhor te abençoe, derrame graça sobre você. Que bom estarmos aqui para louvar o Senhor nessa noite com alegria, bendizendo ao Senhor, porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Amém? Por isso, vamos orar mais uma vez com gratidão ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas, agradecendo ao Senhor e também rogando a Ele provisão do alto sobre a minha vida, sobre sua vida, para que o Senhor possa nos sustentar. Mesmo assentados, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar em nome de Jesus. Deus bendito, nós te rogamos, ó Pai, graça e pedimos ao Senhor que Tu fales ao nosso coração, que o Senhor possa nos capacitar, ó Deus, pela Tua graça. E agora também, ó Deus, oramos com gratidão por dízimos, ofertas, pela contribuição de cada irmão, cada irmã, que nessa noite, ó Deus, ocasionou de expressar essa fidelidade diante do Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa dar a todos nós a graça de sermos participantes da obra do Senhor. Sustenta o Teu povo, dá sustento a cada um de nós, que a bondade e a misericórdia do Senhor possa nos acompanhar a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, eu queria apresentar aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Temos aqui uma lista de queridos que estão aqui pela primeira vez. Eu queria pedir a você que, à medida que eu mencionar o seu nome, se você puder, levante uma das suas mãos, só para a gente poder te achar aqui no meio da nossa igreja e te conhecer também. Temos aqui o Alisson está ali atrás, Deus te abençoe. Ana Paula, do lado ali do Alisson. O Mateus está ali. A Ana Luísa, falei certo, Ana Luísa? Ali. O Luiz Gabriel, aqui na frente. Arminda, está lá atrás, seja muito bem-vinda. O Jardel, está ali perto dela. A Ana Daniele, está lá atrás. A Esther está aqui. O Arthur, o Fabrício e a Renata, lá atrás. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe vocês. Queridos, sintam abraçados, sintam em casa, que o Senhor possa abençoar vocês, que o Senhor possa derramar graça sobre a vida de vocês. Nos alegramos muito de recebê-los aqui, de tê-los conosco essa noite. Há mais alguém nos visitando pela primeira vez que eu não tenha pegado seu nome? Você, cara, como é que é seu nome? Mateus. Mateus, seja muito bem-vindo, viu? Deus te abençoe. Mais alguém nos visitando pela primeira vez? Muito bem, então acho que pegamos todos. Eu vou pedir a você, então, todos os irmãos, para a gente poder continuar tomando cuidado com o nosso distanciamento. Aí atrás do seu banco, você tem uma fitinha vermelha. Se você não estiver sentado exatamente numa fitinha vermelha, eu vou pedir para você tentar se reorganizar um pouquinho aí, tá bom? Mesmo se você estiver com alguém da sua família, por favor, mantenha esse afastamento, pelo menos durante o culto, para a gente poder tomar todo o cuidado, ok? Então, se você estiver com alguém da sua família, mas estiver bem agarradinho aí, só durante o culto, fica um pouquinho afastado. No final, você já volta aí, ficar mais pertinho, para a gente poder tomar todo o cuidado necessário, até com relação a possíveis fiscalizações que a gente tenha como igreja, tá bom? Por isso, esse afastamento até com relação aos membros da nossa família. Amém? Dito isso, vamos ler a palavra do Senhor e meditar um pouquinho na palavra do nosso Deus nessa noite. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, Salmo de número 5. Hoje nós tivemos a alegria de ter aqui pela manhã o pastor Sandro, pastor da Igreja Presbiteriana do Flamengo, nos trouxe uma palavra, um salmo de número 4. Nossos outros dois pastores estão no período de férias, pastor Pedro e pastor Milton, ore por eles. Pastor Pedro retorna no final dessa próxima semana, pastor Milton ainda no dia 20, que o Senhor possa dar a eles descanso e graça. E na semana que vem eu entro no período de férias também e eles retornam. Então vamos estar aí nesse acompanhamento, esse rodízio entre os pastores, que o Senhor possa abençoá-los nesse período. E hoje nós vamos continuar na nossa série de mensagens sobre os tesouros de Davi, falando sobre o livro de Salmos, pregando em sequência nesses Salmos, e eu quero ler com você o Salmo de número 5, para a nossa meditação e para o nosso aprendizado nessa noite na palavra do Senhor. Vamos ler então? Acompanhe comigo, por favor,
atentamente a leitura do Salmo de número 5. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acorde ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que eu imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à Tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da Tua misericórdia, entrarei na Tua casa e me prostrarei diante do Teu santo templo no Teu temor. Senhor, guia-me na Tua justiça, por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o Teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra Ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em Ti, folguem de júbilo para sempre, porque Tu os defendes. E em Ti se gloriem os que amam o Teu nome. Pois Tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da Tua benevolência. Vamos orar? Pai querido, nós rogamos agora, por um motivo muito específico e especial, Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, conquanto todos nós aqui estejamos com a Bíblia nas mãos e com os nossos olhos abertos e atentos a essa leitura. Nós pedimos ao Senhor que abra os olhos do nosso coração, que nos faça, Deus, ver mais do que meras palavras, possamos enxergar de fato a palavra do Senhor. Ó Deus, que o nosso coração esteja inclinado verdadeiramente a essa noite ouvirmos a Tua voz a falar conosco. Não saímos de casa, ó Deus, apenas para nos encontrarmos. Saímos de casa para termos comunhão uns com os outros e com o Senhor. E sabemos que o Senhor é um Deus vivo e que a Tua palavra é poderosa. Então, Deus, nós Te rogamos agora. Nós que aqui viemos ouvir o Senhor, faça-nos ouvir a Tua voz e a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu me lembro da minha infância, que costumeiramente eu gostava de frequentar a casa da minha avó materna. Minha avó materna era conhecida como vovó Cida. Maria Aparecida é o nome dela. E talvez de todos os netos eu estivesse ali na lista dos que eram mais apaixonados com a vovó Cida. E quando eu ia para casa da vovó Cida, bem pequenininho, a casinha dela era bem pequena. E então a gente precisava dormir com ela na mesma cama. Então, basicamente, só dava para ir um neto por vez, para poder passar a noite na casa da vovó. Eu me lembro que todas as vezes que eu ia na casa dela, para dormir lá com ela, passar uma noite e tal, e minha mãe autorizava, vai lá, pode ficar lá com a vovó. Além de todas as brincadeiras do dia e tal, tinha algo que chamava muita atenção, era algo que acontecia logo de manhã. Quando a gente acordava bem cedo, às vezes eu acordava antes dela. E aí, quando eu levantava da cama, eu não aceitava o fato de que a vovó ainda estava dormindo. E aí eu começava a incomodar a vovó, dizendo, vovó, levanta, vovó. Vovó, acorda. E aí ela respondia, estou acordado, meu filho. Já acordei. Eu falava, vovó, então levanta. Ela, mas meu filho, eu já estou acordado. E ela falava, tá bom, eu vou levantar. E aí eu falava com ela, vovó, levanta não, fica andando, vovó. Porque eu queria ter certeza que ela estava de pé, eu queria ter certeza que ela estava acordada. Eu queria ter certeza que ela estava ali disposta para a gente poder começar mais aquele dia de brincadeira, de farra, de diversões. Eu queria que minha avó estivesse ali, atenta, acordadinha comigo. Acorda, vovó. Já acordei, meu filho. Levanta, vovó. Já levantei. Fica andando, vovó. Fica andando. Eu imagino que você, assim como eu, já tenha passado pela experiência de ter expectativa de que alguém ficasse acordado e atento ao que você está falando. Provavelmente você já teve também a experiência de estar conversando com alguém e sentir que talvez aquela pessoa não estivesse prestando atenção em tudo que você estava falando. E talvez aí no meio dessa conversa você diz, você está prestando atenção? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo mesmo? Parece que você não está dando atenção para mim. E talvez, de uma maneira muito mais íntima, muito mais profunda, você já tenha experimentado essa sensação nas suas próprias orações. Talvez você já tenha orado algumas vezes
E lá no seu íntimo, no mais profundo do seu coração, talvez você já tenha se perguntado: Deus, o Senhor está me ouvindo mesmo? Talvez você já tenha se perguntado: será que alguém está me ouvindo de fato? Ou será que eu sou só alguém que está proferindo palavras, mas não tem ninguém para me ouvir? Talvez as suas experiências com o Senhor, na sua jornada de fé, você já tenha algumas vezes titubeado na fé e na segurança do seu coração de que de fato Deus te ouve. Eu imagino que você já tenha tido essa experiência, porque quando nós lemos o Salmo de número 5, nós encontramos Davi, especialmente nos primeiros versículos, dizendo algo muito parecido. Ele começa esse salmo dizendo: Senhor, dá ouvidos, inclina os seus ouvidos para mim, inclina os ouvidos para aquilo que eu estou falando. É muito possível que o contexto do Salmo de número 5 seja o mesmo contexto do Salmo 3. O Salmo 3 é aquele salmo que nos conta que Davi estava fugindo do seu filho Absalão, quando ele praticamente tinha perdido o reino por causa de uma rebelião realizada e movida pelo seu próprio filho. Davi estava desesperado, fugido, sem recursos, com angústia no seu coração. É provável que o Salmo 5 também seja um salmo que Davi tenha composto nessa época. E como qualquer pessoa vivendo um momento de angústia, de aflição, de dores, de perseguição, de limitações, muitas das vezes nós corremos para a oração e nós esperamos de Deus uma resposta rápida. Quantas vezes você já esperou de Deus uma resposta, mas Deus não te deu a resposta no tempo que você queria? Isso já aconteceu com você? Você já teve que esperar mais do que você queria? A resposta de Deus já aconteceu de, na sua vida, vir muito tempo depois que você imaginava que ela deveria vir? Eu imagino que você tem essa experiência. A experiência de saber que o nosso tempo não é o tempo de Deus. E de que o tempo de Deus não é exatamente o nosso tempo. Às vezes, de fato, parece que o nosso tempo concorda com o tempo de Deus. Parece que nós estamos tão alinhados que nós pedimos algo e Deus responde. Quase que de imediato. Isso já deve ter acontecido com você. Mas outras vezes parece que a gente ora. E a sensação que a gente tem é que a resposta nunca vem. E talvez no meio dessas ansiedades e perguntas do nosso coração, nós comecemos a indagar lá no fundo: Deus, será que o Senhor está me ouvindo? Será que o Senhor está aí? Talvez a gente comece a fazer orações parecidas com as de Davi: Senhor, escuta. Deus, inclina os ouvidos. Senhor, olha para mim. Olha para mim. Mas o mais extraordinário desse salmo é porque, embora esse salmo comece com perguntas ou com pedidos desse tipo: Senhor, dá ouvidos para mim, Senhor, escuta a minha voz, a minha oração, esse não é um salmo de desespero, esse não é um salmo de incredulidade, esse é um salmo de confiança. O salmo de número 5 é um salmo que nos ensina a respeito da oração, e o cerne, o coração do que Davi está nos ensinando aqui, do que o próprio Deus está nos ensinando no salmo de número 5, é de que o Senhor é aquele que ouve atentamente a cada uma das nossas orações. Esse é o coração desse salmo. Nos ensinar e nos garantir de que o nosso Deus, de fato, é um Deus que nos ouve. É um Deus que nos atende. E essa noite eu queria ensinar para você, ou falar para você, à luz desse salmo, sobre a nossa vida de oração. Esse é um tema tão comum, mas é um tema tão urgente. Porque talvez não tenha nenhuma disciplina espiritual tão difícil de ser implantada na nossa vida de maneira poderosa, vívida e real, do que a oração. Nós crentes somos muito bons em fazermos muitas coisas, mas a oração não se torna um hábito sem muito esforço e sem muita paixão pela presença de Deus. Não na vida da maioria de nós. Esse texto nos ensina algumas verdades sobre a oração. Porque Deus é um Deus que ouve a nossa oração, esse texto nos ensina como a nossa oração deve ser. E Davi divide esse salmo em basicamente 5 estrofes, 5 passos, 5 momentos em que ele vai nos ensinando verdades a respeito de como a nossa oração deve ser feita diante de Deus, de um Deus que nos ouve. O primeiro desses passos, a primeira estrofe desse texto, vai dos versículos 1 a 3. E aqui Davi nos ensina que a oração precisa ser um mover de todo o meu coração e de todo o seu coração. Olha comigo de novo para esses versículos. Davi nos versículos 1, 2 e 3 diz: Senhor, dá ouvidos às minhas palavras, acode o meu gemido. Rei meu, Deus meu, escuta a minha voz que clama, porque eu te imploro. E pela manhã, Senhor, ouve a minha voz, eu te apresento a minha oração e fico ali esperando. Algumas lições a gente pode extrair disso. De como a nossa oração precisa ser um mover de todo o nosso coração. Algumas lições saltam o nosso coração. A primeira delas, que
que o nosso coração precisa ser desejoso de ser ouvido. Se nós queremos orar de verdade, nós precisamos ter de fato uma inclinação do nosso coração de sermos ouvidos por Deus. Nossa oração não pode ser apenas palavras lançadas ao vento. Nós precisamos ser alguém que quer ser ouvido. Alguém que de fato se coloca diante do Senhor. Pense em Davi, nas palavras que ele usa. Escuta, Senhor, considera, atenta, inclina, ouve o meu gemido, ouve o meu grito, eu te imploro. Todas as palavras dos versículos 1, 2 e 3 são palavras de alguém que quer ser ouvido. O versículo de número 3 ele diz: eu te apresento a minha oração de manhã e eu fico esperando. Sabe quando você decide que você quer falar com alguém? E aí você chega num determinado departamento e a primeira coisa que a secretaria te fala é: olha, talvez ele demore um pouquinho para te atender hoje. Você quer esperar mesmo? E quando você está muito determinado, você fala: eu espero. E aí você senta lá na cadeira e fala: eu vou ficar aqui até fulano me atender. A nossa oração precisa ser mais do que isso até. Precisa ser esse coração entregue, desejoso de ser ouvido pelo Senhor. O que Davi nos ensina no Salmo de número 5 é que as nossas orações não podem ser apenas uma conversa fortuita, uma conversa à toa com Deus. Mas é a entrega do nosso coração, é o clamor do nosso coração. Porque muitas das vezes nós fazemos aquelas orações quase que pré-fabricadas, aquelas oraçõezinhas prontas, aquelas oraçõezinhas sem coração, sem vida, sem desejo, sem anseio por ouvir o Senhor. Nós precisamos nos apresentar diante dele como quem quer ser ouvido. Precisamos também apresentar diante do Senhor a nossa oração como um coração expectante, com um coração que quer ser atendido, um coração que tem esperança. Eu acho extraordinário o que o versículo 3 diz. O versículo 3, a imagem que muito possivelmente Davi tinha em mente no versículo de número 3, era a imagem do sacrifício. É como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, eu apresento a minha oração sobre o altar de manhã e eu fico esperando. Eu quero esperar o Senhor, quero esperar a sua resposta. Sabe por que muitas das vezes nós não conseguimos perceber Deus responder às nossas orações? Porque nós oramos, mas nos esquecemos de esperar pela resposta de Deus. Uma sugestão que eu queria dar a você de coração, bem prática. Comece a anotar os pedidos que você faz a Deus, para que ao longo do ano você se lembre daquilo que você pediu, para você se lembrar também daquilo que Deus respondeu. E você pare de dizer por aí que Deus não anda respondendo as suas orações. É porque talvez você se esqueceu de que você pediu. Comece a colocar um caderninho de oração agora no início de 2021. É bem possível que você se surpreenda no final de 2021 de quantas respostas de oração o Senhor te deu. Coração expectante é um coração que deseja ouvir a resposta. Eu quero ouvir, eu quero saber o que Deus está me dizendo. Lembra de Tiago 1, versículos 5 a 6? Tiago nos lembra que nós precisamos pedir e não duvidar. Tiago está nos ensinando a orar, ele diz: peçam, mas não duvidem. Confiem que Deus responde. Se entregue de todo o coração. Ou Jesus contando parábolas em Lucas 18. Parábola sobre orar e não desistir da oração. Não importa quanto tempo você está orando, não importa por quanto tempo você está pedindo. O fato é que Deus que ouve você é o Deus Todo-Poderoso e Ele, segundo sua vontade, no seu tempo, há de responder às suas orações. Não é a quantidade da nossa oração, não é o poder, não é a ênfase dela, mas é Deus que responde. Então por isso a gente não pode desistir. Eu preciso apresentar minha oração de manhã e ficar esperando a resposta que vem de Deus. Mas ainda, a nossa oração precisa ser de todo o coração, como uma oração que se expressa verdadeiramente. Os primeiros 3 versículos, alguns estudiosos falam que aqui a gente tem um resumo dos 3 tipos de oração. O primeiro tipo de oração que a gente pode fazer ao Senhor é através das nossas palavras, versículo de número 1. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras. Essa é a oração mais comum que a gente faz. Quando a gente simplesmente para e começa a falar e pedir e agradecer e louvar ao Senhor através das nossas palavras. Mas nós não oramos só assim. Esse texto também fala, por exemplo, de quando nós nos colocamos diante do Senhor com gemidos e clamores. Ele diz no versículo de número 1 ainda: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido.
Nós oramos muito quando nós gememos diante do Senhor. Gemer não é reclamar. Gemer não é ficar maldizendo o Senhor. Gemer não é ficar insatisfeito. Gemer é aquela dor profunda no nosso coração que não se expressa em palavras, mas que Deus, que conhece o nosso íntimo, sabe o quanto nós necessitamos daquilo. É bem possível que você já tenha oferecido gemidos verdadeiros ao Senhor de oração. Momentos em que você literalmente não tinha como colocar em palavras o que estava dentro de você. Mas o Senhor conhece o meu coração e o seu coração. Às vezes um suspiro sincero diante do Senhor vale mais do que 1000 palavras. Porque as palavras podem ser a roupa das nossas orações, mas as palavras não são o coração da nossa oração. O coração da verdadeira oração é aquilo que está dentro de nós, não só aquilo que nós falamos. Porque nós podemos honrar a Deus com os nossos lábios, o nosso coração ainda está diante dEle, distante dEle. O coração, o corpo, a vida da nossa oração é um coração quebrantado diante dEle. É por isso que Deus ouve as nossas palavras, mas Ele também escuta o gemer do nosso coração. Em terceiro lugar, o terceiro tipo de oração que nós fazemos é quando nós choramos, clamamos e imploramos. Versículo de número 2. Senhor, escuta a minha voz que clama, porque a Ti eu imploro. Tem momentos em que a gente troca palavras por clamor. Troca as palavras por uma coisa que move-nos a implorarmos a Deus. Agora a gente não está só dizendo, a gente está implorando, a gente está chorando, a gente está se quebrantando diante do Senhor. A oração, irmãos, é mais do que palavras. A oração é um coração que se entrega. Até mesmo os anseios e os gemidos de um justo, de um servo do Senhor, são acolhidos pelos ouvidos do Senhor. Até mesmo aqueles anseios não nominados da nossa alma, se são sinceros, são ouvidos pelo nosso Deus. A primeira coisa que Davi nos ensina é de que a nossa oração deve ser uma entrega do todo do nosso coração, um mover do nosso coração diante do Senhor. Segunda lição que eu queria que você aprendesse nesse texto. Agora nós vamos para a segunda estrofe desse salmo. A segunda estrofe, ela vai do versículo de número 4 até o versículo de número 6. Aqui Davi começa a falar sobre os ímpios. Ele começa a falar sobre os inimigos. Ele começa a dizer sobre aqueles que são arrogantes, aqueles que o estavam perseguindo, aqueles que queriam tirar a sua vida. Mas é interessante porque ao Davi falar a respeito dos inimigos, Davi nos ensina e ele mesmo aprende algo a respeito da presença de Deus. Davi compreende aqui que a verdadeira oração deve ser um lugar de contrição do nosso coração. Deixa eu colocar isso de maneira mais simples. A oração precisa ser um lugar em que a gente toma consciência do nosso próprio pecado. Olha o que Davi reconhece nos versículos 4 a 6. Leia comigo de novo. Ele diz: Senhor, o Senhor não se agrada com a iniquidade. Na tua presença, Senhor, o mal não subsiste. O mal não encontra abrigo, é isso que ele está dizendo. Os arrogantes não vão permanecer na sua vista. Porque o Senhor aborrece aqueles que praticam a iniquidade. O Senhor destrói aqueles que falam mentiras. O Senhor abomina o sanguinário, o fraudulento. Perceba o que Davi está dizendo aqui. Davi está nos ensinando, e ele mesmo está percebendo, que a nossa oração, o privilégio de nos aproximarmos diante do Senhor, implica também um lugar de consciência do nosso pecado, porque o Senhor não tem prazer na injustiça. Deus não se agrada daquilo que é errado, daquilo que é pecaminoso. Pense nas palavras que estão usadas aqui nessa estrofe. Versículos 4 a 6, ele fala sobre iniquidade, mal, arrogância, fala sobre pecado, sobre fraudulento, ser fraudulento, sobre fraudes, sobre assassinato, sobre mentiras. O Senhor abomina, o Senhor detesta, o Senhor destrói, o Senhor não quer perto dele. Palavras fortes, não é? Palavras fortes para nos lembrar, para lembrar a Davi, para lembrarmos a todos nós aqui de que na presença do Senhor é lugar de santidade. Irmãos, a gente tem que ter uma consciência de que a verdadeira oração é o lugar também de sermos quebrantados. Muitas das vezes, Deus não responde às nossas orações como nós queremos, porque aquilo que nós queremos é aquilo que nos destrói. E é por isso que Deus precisa nos quebrar primeiro, para que a gente saiba pedir aquilo que de fato vai edificar a nossa vida.
O que algumas pessoas querem pedir a Deus, Deus não pode, de fato, entregar essas pessoas. Porque às vezes, algumas pessoas pedem algo para Deus, ou algumas pessoas estão esperando algo de Deus, que não é Deus que nos prometeu. Aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que de fato constrói vida em nós. Nós vamos ter essa consciência de que o Senhor não tem prazer na injustiça, de que a impiedade não tem lugar na presença do Senhor. Não tem. Se nos aproximamos do Senhor, precisamos reconhecer que Ele vai nos santificar, vai nos purificar, lavar o nosso coração, inclinar os nossos pedidos a uma direção correta. Porque no final das contas, aproximarmos-nos do Senhor envolve uma consciência real dos nossos próprios pecados e um quebrantamento verdadeiro do nosso próprio coração. Nem tudo que eu e você queremos é aquilo que Deus quer para nós. Nem tudo aquilo que eu e você estamos dispostos a pedir a Deus em oração é aquilo que Ele pretende para nós. Nem tudo aquilo que nós esperamos no tempo que nós esperamos é aquilo que Deus quer nos dar. E para que Deus possa nos fazer filhos não mimados, filhos não perdidos em si mesmos, Deus precisa nos santificar, dizer não para nós, nos permitir passar por lutas, por dificuldades, por tribulações, para que Ele possa moldar o nosso coração. Não rejeite todas as lutas e as tribulações que Deus te permitiu passar, porque se Ele está permitindo você passar por lutas e tribulações, é porque Ele está moldando você a se tornar mais parecido com Jesus. Deus está te permitindo passar por essas lutas e por esses enfrentamentos, porque Ele quer moldar algo em você. E muitas das vezes nós achamos que Deus é só alguém, uma espécie de gênio da lâmpada que precisa ficar realizando os nossos 3 desejos. Deus não é isso. Deus é um Pai que nos disciplina porque Ele nos ama, que nos responde quando é conveniente, que nos dá a resposta que nós precisamos ter e não a que nós queremos ter. A pior coisa que Deus pode fazer conosco, irmãos, é nos dar tudo o que nós queremos. Se Deus fizer isso, Ele nos destrói. Só Satanás está disposto a nos dar tudo aquilo que nós queremos. Só Satanás. Tome cuidado, porque Satanás está querendo realizar pedidos e orações de muita gente por aí. Satanás ofereceu coisas maravilhosas para Jesus no deserto. Coisas maravilhosas. Se dobre diante de mim, te dou todos os reinos da terra. Exerça um pouquinho do seu poder, transforma pedras em pães e resolve o problema da sua fome. Pula desse pináculo, os anjos vão vir e vão te socorrer. Faz isso, vai lá. Se entregue, peça o que você quiser. E a resposta de Jesus, uma atrás da outra, é: eu preciso obedecer a Deus. O meu caminho é o caminho do Pai. A minha agenda é a agenda de Deus. Não é a minha própria, não é a minha vontade. Não são as minhas preferências. Davi está reconhecendo que para a gente se aproximar do Senhor em oração, a gente precisa se lembrar que Deus vai quebrantar o nosso coração. Oração não é só lugar de pedir. Oração é lugar de ser quebrantado, para a gente pedir direito. Para Deus consertar algumas coisas dentro de nós. Terceira lição que esse texto nos ensina. A gente caminha para a próxima estrofe, versículo de número 7. O versículo de número 7, agora Davi, que já reconheceu que a oração precisa ser entrega do nosso coração, que já reconheceu que a oração é lugar de consciência de pecado e de contrição. Agora, Davi, no versículo de número 7, reconhece também que a oração precisa ser sempre pelo um caminho de graça. Não existe possibilidade de nós termos uma vida de oração e estarmos verdadeiramente na presença do Senhor, se não for pela graça de Deus. Não tem como. Olha o que Davi diz no versículo de número 7. Ele diz: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Eu queria que você percebesse uma coisa textual aqui. Eu queria que você percebesse que teria uma espécie de conexão. Nós lemos os versículos 4, 5 e 6 e chegamos agora no versículo 7 e encontramos uma palavra meio arrogante.
Porque nos versículos 4, 5, 6, Davi está dizendo, olha, os meus inimigos são isso, eles não têm sinceridade, eles são mentirosos, eles são pecaminosos. E ele começa o versículo 7 dizendo, porém eu por outro lado. E aí talvez a gente fique assim, o que será que Davi vai falar? Quando a gente lê o Salmo pela primeira vez. Talvez a gente poderia pensar Davi dizendo, mas eu, Senhor, poxa vida, sou muito diferente deles. Ah, esses vermes imundos, mas eu, um santo homem. Lembra da história do fariseu e do publicano que Jesus nos conta? Os dois entram no templo para orar. E aí o fariseu está dizendo, Senhor, o Senhor conhece o meu coração, e eu dou dízimo de tudo que eu tenho, e eu sou isso, e sou aquilo. Eu não sou como esse verme, esse pobre desse publicano que está aí do meu lado. E aí o publicano, por sua vez, está dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um vil pecador e eu não mereço a tua graça. E o texto termina dizendo assim, desses dois que saíram do templo, apenas um saiu justificado. E aí o texto tem um clímax, né? Quem é que saiu justificado? Aquele religioso ou aquele publicano pecador? E o texto nos diz que foi exatamente o publicano que saiu dali justificado pelo Senhor. A gente poderia imaginar que aqui seria o lugar para Davi soltar um porém dizendo, mas eu sim posso me achegar à tua presença. Mas não, Davi tem consciência real de que só pela misericórdia de Deus nós podemos nos aproximar da presença do Senhor. Eu não sei se todas as vezes que você ora, você tem dimensão do que significa orar. Orar, irmãos, é você atender um convite do Rei de toda a glória, para que você entre na sala do trono, livre, em paz, sem culpa, se ajoelhe diante do Rei, e expresse diante dele todos os seus anseios, e faça conhecido diante dele todas as suas súplicas e petições. Isso é orar. Orar não é conversar com um amiguinho. Orar não é conversar com um cara lá de cima. Orar não é falar alguma bobagemzinha para Deus. Orar é entrar na sala do Rei e ser recebido com honra e graça por causa do sangue de Jesus e se dobrar diante dele e saber que você será ouvido pelo próprio Rei. Tem consciência o quão extraordinariamente valiosa é a oração? Tente falar com um político importante da nossa cidade. Vá lá na prefeitura e peça livremente assim para você ter uma reunião de 1 hora. Veja se será tão fácil falar com pessoas importantes. Tenta descobrir qual é o WhatsApp do presidente da República. Vê se você consegue marcar assim, tipo, para amanhã, rapidinho, de pronto, uma conversa de 1 hora com ele. Agora esquece essa ilustração, porque as autoridades desse mundo são insignificantes diante do Rei da Glória. Pense alguém infinitamente mais poderoso, mais glorioso, mais honroso, mais majestoso, mais santo, perfeito, que vive e habita em glória inacessível. Os anjos o adoram, as hostes angelicais estão diante dele, todos os serafins, todos os querubins, todos os seres viventes. Ele é o Rei da Glória, ele é sublime, ele está num trono poderoso, ele brilha em todo o seu fulgor, e ele te chama à sala dele e diz, fale aquilo que está no seu coração, porque eu ouço você. Isso é oração. Esse é o privilégio da oração. Isso é extraordinário na oração. Mas isso é só por graça, irmãos. É só por misericórdia. Davi diz, é pela riqueza da tua misericórdia, Senhor, que entrarei na tua casa e me prostrarei diante do seu santo templo, no teu temor. É só por causa da misericórdia. Davi sabe que um justo não pode confiar em si mesmo para estar diante do Senhor. Nunca confie em você mesmo para estar diante de Deus em oração. Nunca, porque eu e você, de nós mesmos, jamais poderíamos estar diante do Senhor em oração. Muitas das vezes nós vamos orar e Satanás quer colocar no nosso coração culpa, vexame, peso, como se nós não fôssemos dignos de estar diante da presença do Senhor. Quando você viver momentos assim, diga para Satanás exatamente isso. Realmente eu não sou digno, mas o sangue de Jesus é que me coloca neste lugar. Realmente, eu não sou digno mesmo, mas Jesus me fez digno. Jesus entra conosco na sala do Rei de mãos dadas. É por causa dele.
O justo carece, irmãos, da misericórdia que vem do Senhor. Jesus diz em João 14,16: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Existe um caminho que te leva até a sala do trono, e esse caminho é o Senhor Jesus. Existe alguém que te coloca em contato com o Rei, e esse alguém é o Senhor Jesus. Existe alguém que faz o Rei olhar para você com um olhar de amor, de graça e de misericórdia. Esse alguém é Jesus. O justo se aproxima do Senhor para adorá-lo, para confessar quem Ele é. Davi diz: é pela tua riqueza de misericórdia que eu vou entrar na tua casa, eu vou me prostrar no teu temor, eu vou te adorar. Oração é isso. Oração não é nos aproximarmos de uma lâmpada mágica e queremos manipular uma divindade para fazer nossas vontades. Oração é entrar na sala daquele que governa a vida, daquele que sabe mais do que você, daquele que controla a sua história, daquele que sabe cada uma das suas palavras antes mesmo de você proferi-las. Se nós que somos maus pais, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Pense enquanto Deus sabe melhor do que você, daquilo que você mesmo precisa. Já pensou sobre isso? Eu e você, na maior parte do tempo, não fazemos ideia daquilo que de fato nós precisamos. Mas o Senhor conhece todo o nosso coração. Todo o nosso coração. Irmãos, nós não sabemos o que vai acontecer com a gente daqui a alguns minutos. Você não sabe como é que você vai para casa hoje. Você não faz ideia de como é que você vai acordar amanhã. Você não faz ideia das coisas inesperadas que podem tomar a sua vida. Você não faz ideia. Assim como eu também não faço. Será que nós não somos erroneamente, tolamente, confiados demais em nós mesmos? Não seria melhor confiarmos no Rei? Naquele que governa a história e governa nossas próprias vidas? Essa é a oração. Quarto lugar, já caminhando por final. Davi também nos ensina aqui, agora na estrofe, de versículo 8 a 10, que a oração tem a ver com confiar no juízo de Deus. Versículos 8 a 10, Davi faz o que nós conhecemos como oração imprecatória. Oração imprecatória é quando um servo de Deus, um salmista, ora ao Senhor dizendo: Senhor, vingue todo o meu sofrimento. Às vezes nós achamos estranhas orações imprecatórias, porque são orações duras, em que o salmista do mais profundo do seu coração diz: Senhor, traz juízo sobre eles, despedaça os meus inimigos. Mas sem entrar profundamente sobre orações imprecatórias, eu só queria que você entendesse o fato de que orações como essa não são orações de dureza do nosso coração, mas são orações de confiança no juízo que Deus pode trazer. É quando nós desistimos de que a vingança é nossa e passamos a crer que a vingança pertence ao Senhor, de que o juízo não é nosso, mas o juízo vem dele, de que nós não vamos dar paga aos outros pelo aquilo que eles nos fazem, mas é que Deus, que é justo, que é reto, que é perfeito, Ele mesmo vai cuidar de todas as coisas. O que Davi está nos ensinando aqui nos versículos 8 a 10 é de que a verdadeira oração é aquela que confia no juízo de Deus e na direção de Deus. Ele começa os versículos 8 a 10 dizendo: Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários e endireita diante de mim o teu caminho. O que Davi está pedindo para o Senhor é para que Deus possa guiá-lo, porque o justo é aquele que confia na direção do Senhor. Se nós oramos para buscar do Senhor a direção para as nossas vidas. E eu digo a você, não dê sequer um passo sem que o Senhor seja aquele que dirige o seu caminhar. Seja guiado pelo Senhor. Guia-me, Senhor. Por causa dos meus adversários, por causa das lutas. Eu e você precisamos pedir direção ao Senhor. Comece a sua semana hoje, primeiro dia, dizendo: Deus, guia-me nessa semana, porque você não sabe o que você vai enfrentar. Então peça ao Senhor: guie os meus passos, dirija os meus caminhos, Deus. Me dá direção. Davi chega a dizer: Senhor, endireita o teu caminho diante de mim. É extraordinário como Davi não pede a Deus: Senhor, endireita o meu caminho. Ele diz: Senhor, endireita o teu caminho diante de mim. Você sabe a diferença? Davi não está dizendo: Senhor, pega o meu caminho que eu já escolhi e dá uma melhorada nele. Não é isso que Davi faz. Davi diz: Senhor,
endireita o teu caminho diante de mim. Porque eu não quero trilhar meu próprio caminho, as minhas próprias vontades, mas a vontade do Senhor. Quem aqui já viveu algum momento da sua vida em que você estava desgovernado, longe da vontade do Senhor? Você sabe por experiência que os caminhos parecem bons aos homens, mas o fim deles é caminho de morte. Só os caminhos de Deus são perfeitos para nós. Só o caminho de Deus são perfeitos para nós. Não sejamos tolos de queremos experimentar isso, quebrando a nossa cara em caminhos errados. Mas busquemos o Senhor Deus, endireita os teus caminhos diante de mim. Ele diz, Senhor, eu acho extraordinário como ele confia no Senhor. Deus, versículo 10, declara os culpados. Deus, rejeita-os o Senhor, porque no final das contas eles se rebelaram contra ti. Lembra, Davi é rei de Israel, ele foi colocado lá como ungido do Senhor. Então ele está dizendo, Deus, se eles estão querendo vir contra mim, eles estão querendo vir contra a tua vontade. E assim precisa ser também comigo e com você, diante das lutas, dos ataques de Satanás, dos ataques do inimigo. Confie no Senhor, descanse nele. Existem inimigos contra a nossa alma, Satanás, seus anjos, seus demônios, pode se levantar contra nós, o mundo, a mentalidade pecaminosa, mas maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Confie no Senhor, no caminho dele, na resposta dele, na direção dele para a sua vida. Creia, o Senhor é que vai rejeitar o inimigo, é o Senhor é que vai vencer o inimigo. Nós somos aqueles que são protegidos e guardados pelo Senhor. O justo é aquele que confia na direção, no guiar, no caminho, na provisão que vem do Senhor. E em quinto e último lugar, versículos de número 11 e versículo de número 12. A gente chega na última estrofe desse salmo. E como não podia ser diferente, essa é uma estrofe de alegria. O que eu disse a você desde o início, que embora esse salmo comece com dê ouvidos, escuta, ele não é um salmo de incredulidade. Ele é um salmo de alegria, de convicção, de certeza, de que Deus nos ouve. E Davi então termina, versículo de número 11 e 12. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Que eles folguem de júbilo para sempre. Por quê? Por que tanta alegria? Porque o Senhor, porque tu os defendes. Em ti se gloriam os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo os cercas de bondade e de benevolência. Sabe por que Davi está dizendo? A gente pode terminar essa oração com alegria. Eu e você podemos terminar essa oração com alegria, porque essa é a alegria de saber que o Senhor é aquele que defende o seu povo. Não deveria existir confiança maior no nosso coração do que saber que o próprio Deus é aquele que defende o seu povo. Porque se o Senhor é aquele que defende o seu povo, isso quer dizer que toda a maldade existente neste mundo é incapaz de nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se o Senhor que nos defende, se é o Senhor que está ao nosso lado nos defendendo, então essa é a maior confiança do nosso coração. Essa alegria também pode brotar dentro de nós, porque o Senhor é aquele que derrama bênçãos copiosas sobre nós. Versículo de número 12 ele diz, porque tu, Senhor, abençoas o justo. Deus derrama bênção sobre todos os homens. Deus derrama chuva sobre ímpios e justos. Deus faz o sol nascer, Deus faz a luz se levantar, sobre todos. Mas o Senhor tem bênçãos especiais sobre aqueles que o amam. O Senhor tem bênçãos extraordinárias sobre nós. Coisas que nós não vimos, coisas que nós não enxergamos. Coisas que nós nem sequer somos capazes de descrever. Mas Ele tem coisas gloriosas para nós. Eu gosto sempre de dizer, já disse nesse púlpito várias vezes. Não viva o Evangelho que cabe só dentro desse mundo. Você precisa viver o Evangelho na esperança do porvir. Porque aquilo que Deus tem preparado para nós no porvir são coisas extraordinárias. Que olho nenhum viu, que ouvido nenhum ouviu, nem jamais penetrou em coração humano. Existem coisas gloriosas de Deus para nós.
Coisas que nós nem sequer conseguimos imaginar. Coisas que a gente só consegue ter uma ideia e um vislumbre indireto quando a gente contempla as coisas belas dessa vida. Esses dias, visitando meu sogro em Brumadinho, estava passando em frente àquele chapadão da serra. E aí os meus filhos disseram, para papai, vamos lá ver. E aí eu reduzi, joguei o carro de lado, estacionamos, descemos. Se você não foi lá na Serra do Rola Moça, faz isso, por favor. Vai lá. É gratuito, não custa nada. Só a gasolina para chegar lá. E a gente desce. E aquele chapadão rochoso. E aquela paisagem inacreditável. Em que a cidade de Belo Horizonte fica pequeno diante daquele mar de serras. E aí você olha para a infinidade, que vai desde o início do seu olhar até rasgar o horizonte, no limite do horizonte, encontrando-se com o céu. Serras e serras e serras e serras. E aí você entende que não é à toa chamar Minas Gerais de um mar de serras. E aí você olha para tudo isso e pensa, isso aqui é apenas uma gotinha diante de tudo aquilo que o Deus Criador de todas as coisas fez. É só um vislumbre. É só um olhar na fresta. É só um olhar indireto. Existem coisas maravilhosas de Deus para nós. Coisas maravilhosas. Deus é aquele que abençoa o seu povo. E por último, essa alegria pode brotar no nosso coração, porque essa é a alegria de saber que o Senhor é o nosso escudo. Irmãos, não existe proteção maior do que Deus ser um escudo ao seu redor. O versículo de número 12 termina dizendo que a bondade, que a benevolência do Senhor cerca aqueles que são seus. É extraordinário ser cercado pela bondade do Senhor, não é? A gente se sente tão protegido quando a gente cerca a nossa casa de cerca elétrica. Não é? A gente põe lá a cerquinha, está funcionando. Às vezes menos do que isso já deixa a gente confiável. Uns cacos de vidro presos no muro. E a gente acha que está ótimo. Ó, bastante caco de vidro. Isso é nada. Maravilhoso é ter a bondade do Senhor e a benevolência do Senhor cercando aqueles que o amam. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Ele é aquele que cuida de nós. Ele é aquele que nos protege, que nos ampara, que conhece nossas dores. O Senhor é aquele que colhe nossas lágrimas. O Senhor é aquele que está ao nosso lado no nosso choro, na nossa angústia. O Senhor é aquele que não nos desampara no dia da depressão, no dia da dor. O Senhor é aquele que consola o nosso coração com bálsamo de vida, quando nós choramos amargamente. O Senhor é aquele que traz paz ao nosso coração no final de um dia estressante. O Senhor é aquele que nos alegra saber de que as coisas desse mundo são incomparáveis com aquilo que está por vir. O Senhor é aquele que nos alegra diante das nossas perdas mais dolorosas, saber que sobre a morte reinará a ressurreição. O Senhor é aquele que traz alegria ao nosso coração. Oração é nós nos quebrantarmos diante do Senhor e abrir o nosso coração. Oração é saber que estamos num lugar de consciência de pecados e de contrição. Oração é reconhecermos que só pela graça nos aproximamos do Senhor. Oração é confiar no juízo de Deus e na direção dele sobre nós. E oração é lugar de alegria, de paz, para que Deus restaure a alegria da nossa salvação. Por isso eu digo a você, ore de todo o seu coração, porque Deus te ouve. É por isso que eu digo a você nessa noite, ore reconhecendo a sua pobreza, a sua necessidade, a sua carência, a sua careche, porque o Senhor é aquele que derrama bênção sobre o seu povo. Ore com alegria, porque o Senhor é aquele que te defende, aquele que te protege, aquele que está ao nosso redor. Eu não me canso de entregar a nós como igreja palavras como essa. Porque eu e você precisamos nos lembrar de que nós temos um Deus que nos ama. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos falar com o rei agora um pouquinho? Feche seus olhos. Apresente diante do Senhor agora a sua oração. Nós entramos
nesse recinto, nesse lugar para adorar com corações tão diferentes. Alguns entraram aqui essa noite muito alegres, outros nem tanto. Alguns entraram com um coração tão conflituoso, outros entraram com medo, outros entraram com dúvidas. Talvez você tenha entrado com expectativa. O que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer no seu ano. Tantos sentimentos diferentes. Alguns sentimentos que param dentro de nós meio que contraditórios, confusos. Mas nós podemos apresentar diante do Senhor agora todo o nosso clamor e a nossa oração.